pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz para arrumar essa blusa. Ela é uma blusa em linha com as mangas pela metade. Então, para completar essas mangas, eu usei um tecido em lã. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, essa é a blusa. Ela foi feita só até a metade da cava e a outra metade ficou sem manga. Então, como ela tem a abertura ali do punho, dá para colocar um detalhe na manga. Eu vou cortar em um tecido de lã. Como estamos entrando no inverno, então dá para usar bastante. Completando essa manga, ela vai ficar uma blusa mais quente. Para cortar essa manga, eu usei um tecido em lã. Ela tem essa abertura desde a cava até o punho. Para cortar essa parte da cava das mangas, dobrei o tecido uma vez e coloquei a manga em cima. Antes de cortar, ajeitei bem a manga por cima do tecido e risquei com um giz para depois cortar. Como essa manga tem bastante franzido na parte da cava, então eu ajeitei bem ela para depois riscar, para deixar o tecido reto. Então eu vou deixar essa parte menor. Eu vou cortar a parte superior e a parte inferior da cava. Após ajeitar bem a manga, risquei a parte superior da cava e a parte inferior, acompanhando a cava da blusa. Aqui na parte inferior do braço, eu vou cortar mais estreito, porque a manga já tem muito franzido, então ela ficou muito larga na parte da cava, e vou diminuir mais na parte inferior da manga. Ao cortar essa parte da manga, eu cortei fora do risco, para deixar essa parte para a margem de costura. Depois eu vou fechar a parte inferior da manga e o restante eu vou só refilar no overlock. Então, temos aqui um par pronto. Aí eu dobrei o tecido novamente uma vez e cortei mais um par da parte da outra manga. Ao cortar essa parte, o tecido estava muito leve, então coloquei uma tesoura em cima, que essa tesoura é um pouquinho mais pesada, ela vai segurar um pouco o tecido. Então, ao pregar na reta, eu vou pregar ele assim, por cima dessa abertura do lado do avesso da peça. Finalizando aqui o corte do detalhe das mangas, então vamos para a parte da costura. Na overlock, iniciei fechando a parte inferior da manga. Regulei bem o ponto da overlock para não arrebentar na lã, porque o ponto não pode ficar muito apertado, senão ele arrebenta. Então, regulei bem o ponto e fechei a parte inferior da manga. Na linha, o fio não está arrebentando. Então, após fechar essa parte inferior da manga, eu fechei a outra parte também. Após fechar, então, comecei refilando. Refilei a lateral, refilei sem tirar nada do tecido e verifiquei o ponto para ver se não estava arrebentando. E continuei costurando. Refilei o outro lado também. Após refilar os dois lados, refilei a parte da cava. E para finalizar, refilei a parte do punho também. Deixei a peça toda refilada antes de pregar na blusa. Como a blusa tem acabamento em tricô, então eu vou pregar na reta. Não dá para pregar direto na overlock. Vamos deixar os acabamentos da overlock todo por dentro. O mesmo procedimento que eu fiz de um lado, eu fiz do outro também. Então, temos aqui as duas partes prontas. Para iniciar a costura na reta, eu já deixei uma alinhavada aqui, para vocês verem como eu alinhavei. Eu alinhavei por baixo da peça, do lado do avesso. Encaixei bem ela na peça. Alinhavei por cima do detalhe da manga. Como ele tem um acabamento de tricô, então isso aqui vai ficar por baixo do acabamento. Depois eu vou pespontar pelo lado direito da peça.
fazer um pesponto desse lado. Eu vou colocar um calcador 1x16 e vou pespontar com o pesponto fino. Para fazer a demonstração, eu vou alinhavar essa outra manga. Vou iniciar alinhavando pela parte da cava. Para fazer o alinhavo, estou usando uma linha pink na agulha para ficar bem aparecida no tecido. Então, eu vou começar alinhavando aqui pela cava. Juntei bem as duas costuras, a costura do detalhe e a costura da cava. Iniciei costurando por aqui, colocando o detalhe bem por cima desse acabamento, para ele não escapar na hora de pespontar. Segurando firme o detalhe e alinhavando. Então, eu alinhavei toda a manga assim, por cima desse acabamento. Aqui encaixei bem a ponta do detalhe na cava, porque aqui tem o acabamento em tricô, então ele vai ficar por baixo desses dois acabamentos. Então, eu vou ter que alinhavar todo esse detalhe na manga. Dá um pouquinho de trabalho, porque trabalhar numa manga com a peça já pronta fica um pouco complicado. Mas fazendo devagar, tudo dá certo. Então, eu vou alinhavar todo esse detalhe na manga e depois eu volto para mostrar. Depois eu vou pespontar ele na reta. Mas antes de finalizar o alinhavo, eu vou mostrar como eu fiz aqui no punho. Eu alinhavei ele por baixo do punho também, sempre deixando uma sobra de tecido do lado do avesso, para não escapar na hora de costurar. Então, eu alinhavei o punho assim, encaixando bem ele do lado do avesso, e continuei costurando. Para finalizar, costurei esse lado também. Então, com as duas mangas alinhavadas, esse é o resultado. O detalhe ficou perfeito na manga. Então, virando a manga do lado direito, o pesponto vai ficar por cima desse acabamento da manga. Vou colocar o calcador 1x16 e vou encostar ele nesse acabamento e vai ficar um pesponto numa largura só, vai ficar um pesponto bem feito. Então, vamos para a parte da costura. Vou virar a manga do lado do avesso novamente para costurar. Então, vou iniciar a costura pela cava. Coloquei a parte da cava embaixo do pé calcador com bastante cuidado para não arrebentar o alinhavo. E iniciei costurando. Encostei bem o calcador 1x16 do lado do acabamento da blusa, sempre acompanhando com o calcador. O pesponto vai ficar perfeito. Continuei costurando com todo cuidado para não escapar a costura. Quando chegou a costura no punho, eu levantei o pé calcador, girei a peça e costurei por cima, bem na beirada do punho. Costurei com o calcador encostado no punho. Após costurar no punho, continuei costurando na lateral do detalhe, até chegar na cava. Costurei o canto do acabamento, antes de chegar na cava.
finalizando a costura bem por cima da costura anterior, bem no meio da cava. Finalizando a costura, esse é o resultado, a peça já está pronta. Então, eu só tirei as linhas do alinhavo e aqui temos a peça pronta. Vejam a diferença, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Qualquer peça que você queira arrumar, tem a solução. Deixem aí o seu like, o seu joinha, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo. E aqui está o resultado da peça pronta, como ficou bonita. Desde que você faça um serviço bem feito, a peça vai ficar com um acabamento perfeito. Esse é o resultado final.